Saudamos a todos os nossos ouvintes no precioso nome, o nome que é sobre todo nome, o nome de nosso Senhor Jesus, o qual a palavra de Deus nos diz que todo joelho se dobrará diante deste nome. Nós saudamos a você, ouvinte, e pedimos que Deus os abençoe em mais esta programação. Estaremos lendo as Escrituras no livro de São Mateus, no capítulo 7, versículo 22 e o versículo 23. Mas antes de nós lermos essa escritura, vamos ouvir um hino e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. Desceu de um trono de glória pra morrer em uma cruz, calado. Foi pra me dar salvação, toda a humilhação que por mim ele passou. Chicotes feriram seu corpo e a lança afiada seu corpo transpassou. Sangue precioso, sangue de Jesus. Ah, quanta dor ele passou em meu lugar. Aqueles escravos que feriram seus pés, em suas mãos a marca ficou. Até o fim, deu seu perdão, seu amor para mim, e hoje vive para sempre em meu viver. Ali estava Maria, voltou, foi visitar. Encontrou um anjo sentado, a pedra removida, e com ela ele falou: não chores, aquele que procuras não está mais aqui, mas ressuscitou. Pra sempre na vida da gente, Ele é o nosso Deus. Ah, quem crê em Jesus tem vida, luz em seu caminho. Não perde luta, porque não está sozinho. Está contigo, vence a prova e faz vencer. Ah, se tu soubesse o que ele pode te mostrar, um lindo céu, uma nova terra pra morar. Estou esperando esse dia chegar. Ah, quanta dor ele passou em meu lugar. Aqueles escravos que feriram seus pés, em suas mãos a marca ficou. Ah, mesmo assim ele sofreu até o fim, deu seu perdão, seu amor para mim, e hoje vive para sempre meu viver.
São Mateus, capítulo 7, versículo 22 e versículo 23, nos diz assim a palavra de Deus: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que a graça de Deus seja acrescentada à palavra que foi lida nessa oportunidade. E eu daria um título à nossa meditação. Eu intitularia essa mensagem com o título de Decepção. Nós vemos nessa escritura que nós lemos, essas pessoas, elas recebem uma grande decepção. A palavra decepção, no dicionário, ela significa ato de enganar, surpresa, logro, desilusão. A decepção é algo muito triste. A decepção somente recebe uma decepção alguém que não estava esperando por aquilo. Alguém que estava confiando em uma certa pessoa, confiando de repente em um trabalho, e a pessoa acaba sendo traído. E aquilo, como diz o ditado, dá para trás. Então ela encontra-se decepcionada. Ela encontra-se decepcionada porque ela foi traída por alguém que ela tanto confiava. Agora, no caso dessa escritura, essas pessoas, elas não estão sendo traídas por Deus, porque Deus não trai a ninguém. Mas elas, por outro lado, serão decepcionadas ao chegar diante de Deus, porque elas esperavam receber as boas-vindas, elas esperavam receber um galardão e receberão uma condenação. Agora, não é que Deus traiu, que Deus decepcionou a eles por falha de Deus, não. Mas a vida das pessoas que receberão essa condenação, e essa vida, a vida deles foi quem traiu a si mesmo. Foi o ato, a maneira em que eles viveram, a maneira em que eles agiram, foi que traiu a própria alma desse indivíduo. Então eles se encontrarão decepcionados, porque eles esperavam receber um galardão. Eles esperavam receber da parte de Deus as boas-vindas. Vinde benditos do meu Pai. E receberão pelo outro lado uma palavra de condenação, dizendo: apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade, não vos conheço. Agora vejam, ouvintes, a salvação, ela é tão simples, mas por um outro lado ela se tornou rara de se encontrar. Você diz: como? Se ela é tão simples, como que ela é rara de se encontrar? É porque Satanás, o enganador, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás, na sua esperteza diabólica, ele tem feito com que as pessoas desviem o olhar do verdadeiro objetivo. Por exemplo, se você tem a conta em um determinado banco e alguém lhe deposita em sua conta um determinado valor, e você vai, se você tem a conta no Banco do Brasil, e você vai lá no Banco Itaú, e agora você quer receber aquele depósito ali. Você está com o cartão, você está com a senha do banco, tudo. Você não vai conseguir sacar aquele dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro foi depositado em um outro banco. Não importa o quanto você insista, assim também é quanto à salvação. A salvação foi depositada em Jesus. A salvação foi depositada
no preço que foi pago ali na cruz do Calvário, naquele sangue que foi vertido, que foi derramado por nós. Agora veja vocês, ouvintes, que se a nossa salvação foi depositada em Jesus, é nele que eu tenho que ir para sacar, para receber esse benefício, para receber essa vida eterna. E se eu vou tentar buscar isso em uma denominação, em uma teologia, em uma adoração a ídolos, em uma esperteza humana, isso certamente vai me levar a chegar a um ponto de errar o alvo. Porque não importa o quão sincera eu seja naquela religião, se aquela religião não me leva a olhar para Cristo, você diz, mas toda religião fala de Jesus. Mas você tem que ver o fundamento, porque Jesus, ele é a palavra. E se aquela religião nega a palavra, nega as escrituras, ela não está te levando a olhar para Cristo, então. Quantas vezes a gente encontra pessoas e fala para eles de Jesus, ou fala de algum ponto da Bíblia, como por exemplo o batismo. Você prova biblicamente por dentro das escrituras que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você mostra que São Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus disse, ide e batizai todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai e mostra que Atos capítulo 2, versículo 38, ali se cumpriu o nome. Ali Pedro batizou as pessoas no verdadeiro nome do Pai, que é Senhor Jesus Cristo. Você diz, Senhor Jesus Cristo, esse é o nome do Pai, o qual Jesus pediu, porque Jesus disse, ide e batizai em nome do Pai. E você mostra, e você cita todas as escrituras, como Atos capítulo 8, versículo 16, pessoas sendo batizadas em nome de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 48, Cornélio e sua família sendo batizadas em nome de Jesus. Citamos Atos capítulo 19, versículo 1 ao 5, quando Paulo rebatiza um grupo de pessoas, porque elas já eram batizadas, só que elas não eram batizadas em nome do Senhor Jesus, e Paulo vem e rebatiza tudo outra vez. Você cita tudo isso, e aquela pessoa que te ouve diz, sabe que isso é verdade? Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha ouvido isso. E você volta para casa contente, e você diz, vou batizar essas pessoas, vou batizar elas, ganhei elas para Jesus. Mas quando você volta, de repente, ali uma semana, você encontra elas totalmente mudadas. Elas já não querem mais saber daquilo. Por quê? Porque elas foram até o pastor, foram até a religião a qual elas frequentam e disseram, pastor, eu ouvi que o batismo é em nome do Senhor Jesus e que fora desse batismo eu estarei perdido. E aquele pastor disse, irmão, não se preocupe, nossa religião não ensina assim. Nossa religião crê que Pai, Filho e Espírito Santo e batismo em nome do Senhor Jesus tanto faz. Isso aqui só foi para os dias dos apóstolos. E aquela pessoa então simplesmente se apega ao que diz a religião. Então você vê que essa pessoa, a fé dela não está depositada em Jesus. Porque se estivesse em Jesus, ela faria o que disse Jesus. Ela faria o que diz a palavra. Mas você vê que a fé dela está depositada em uma placa, em uma denominação, em um segmento, em um credo criado pelo homem. Por isso eu disse que as pessoas, a salvação é simples, mas eles têm errado o alvo, porque eles não têm olhado para a simplicidade da salvação. Eles têm buscado a salvação nas coisas belas, aparentes que o homem lhe oferece. E é aí aonde eu chego e digo, aí é onde o homem encontrará a sua decepção. Porque ele vai viver todos os dias da vida vivendo para uma religião, pensando que ali está a verdade, e ele está enganando a sua própria alma. Por isso que eu disse, não é Jesus que vai decepcioná-lo,
não, ou traí-lo. É ele mesmo que traiu a sua própria alma, porque ele levou sua alma a se alimentar de algo que não tem fundamentos bíblicos. Por isso ele chegará naquele dia pensando receber a boa-vinda de Jesus, e receberá o que? Apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade, não vos conheço. Agora você diz, mas como? Aquela pessoa, ele diz, Senhor, em teu nome fizemos prodígios, fizemos maravilhas, quer dizer, expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos em línguas estranhas. Aí é onde você vê que as Escrituras dizem que os dons e vocações são dados sem arrependimento, são dados até aos rebeldes. Não é porque você tem um dom, não é porque você fala em línguas que você é um salvo. Você somente será um salvo quando você tiver o dom do Espírito Santo. E o dom é o próprio Espírito Santo em você. Agora, os dons são presentes do Espírito Santo. Entende, ouvinte? Então veja, não é porque você tem os dons que você é um salvo. O que prova a tua vida eterna é se você tem a obediência completa à palavra de Deus. São João 5, versículo 39, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, ouvintes, é importante nós dar atenção a isso, porque há pessoas que estão sinceramente erradas. Isso é triste, uma pessoa estar sinceramente errada. Ela pensa que aquilo é verdade, ela pensa que ela está indo para o céu. Pessoas batendo de porta em porta, anunciando a fé, anunciando aquilo que eles aprenderam, dedicadas naquela fé que eles aprenderam ali. São sinceras naquilo, mas estão erradas, porque a tua sinceridade não colocará no céu. O que colocará você no céu é a obediência à palavra de Deus. Então, pessoas fazendo uma obra para Deus fora da vontade de Deus, fazendo, ensinando, levando aquela fé, aquele conhecimento que elas têm, dando tudo de si para aquilo, e estando erradas, porque aquela fé a qual elas têm defendido não tem bases bíblicas, não tem fundamentos bíblicos. Então veja, ouvintes, é triste alguém fazer uma obra para Deus, pensando estar fazendo para Deus, fora da vontade de Deus. E Deus não tem compromisso com algo que esteja fora da sua palavra. Podemos lembrar aqui do jovem rico, o jovem rico, o qual chegou diante de Jesus e disse, bom mestre, o que eu tenho a fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, guarda os mandamentos. O jovem disse, mestre, eu tenho feito isso desde a minha tenra, desde a minha infância, tenho guardado os mandamentos. Veja que ele era um jovem de qualidade, ele era um jovem religioso, ele guardava os mandamentos, ele ia na igreja, mas ele ainda sabia que ele não sentia segurança de vida eterna em sua alma. Então a Bíblia diz que quando o moço mostrou que ele era um moço de qualidade, Jesus o amou. Isso quer dizer, Jesus se apegou àquele jovem porque viu que ele era um homem de qualidade e desejou ter ele para ser um dos seus discípulos. E disse, venda os teus bens, reparta com os pobres e siga-me, e você terá um grande tesouro no céu, um grande galardão. Aquele jovem baixou a cabeça, virou as costas e saiu triste, pesaroso, porque ele possuía muitas herdades, muitas terras, e o coração dele estava apegado ao dinheiro. Ele voltou para casa, ele prosperou, a Bíblia diz que ele prosperou. Tem pessoas que pensam que prosperidade, isso prova que está bem com Deus. Não. Prosperidade não é prova de que você está bem com Deus. Porque as casas de prostituições, elas prosperam também, eles edificam, eles enriquecem. Agora veja vocês, ao ponto que aquele jovem colheu uma grande safra. E ele pensou, não tem nem onde colocar mais minhas novidades. O que eu vou fazer com tudo isso? Tive uma ideia, vou derrubar os velhos celeiros,
vou construir celeiros novos. E ele fez isso. E ele depositou a sua riqueza. Ele depositou o seu dinheiro. Ele depositou tudo, as suas novidades. E ele disse: agora, minha alma, goza, deita, dorme tranquila, porque tens bens para muitos dias. E quando ele falou isso, a Bíblia diz que à noite uma voz veio e disse: louco, hoje pedirão pela tua alma, e o que tens feito por ela? Que decepção! Quem sabe ele morreu de um infarto. Ele pensou: agora eu tenho bens para viver até ficar velhinho. Ele partiu naquela noite. Mais para frente nós encontramos ele no inferno. De lá ele olha, Deus permite ele ver os céus abertos e vê Lázaro, aquele homem pobre nos seios de Abraão. E ele diz: pai Abraão, permita que Lázaro venha, molhe a minha língua para que refresque. E o pai Abraão disse: não, eu não vou fazer isso, não há como, porque há um grande abismo que nos separa. Ô pai Abraão, eu tenho lá na terra mais 5 irmãos que estão caminhando pelo mesmo caminho que eu. Quer dizer, eu deixei exemplo errado para eles. Eles estão seguindo o meu exemplo. Eles estão vindo para a mesma perdição. Aí que está, ouvinte. Você que é pai, você tem que cuidar. De repente você está dando um exemplo errado para seu filho. E se você morre e vai para o inferno, depois tua família seguirá teu exemplo para o mesmo lugar. Por isso, encontre salvação e leve eles para a vida eterna com o teu exemplo. E ele diz: pai Abraão, permita que o morto ressuscite e avise meus irmãos, porque eles estão vindo para o mesmo lugar que eu vim. E Abraão disse: não há como. Não há como. Ou seja, Abraão disse: não, lá na terra tem a lei e os profetas. Eles que olhem para a lei, eles que ouçam os profetas, eles que escutem o que os profetas têm ensinado, o que a palavra tem dito para eles. Da mesma maneira hoje, precioso ouvinte, Deus diz o quê? Na terra tem a palavra, tem a Bíblia, tem uma mensagem, um profeta que Deus enviou. Ele disse: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em Mateus capítulo 17, versículo 11, Jesus disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Deus enviou o seu profeta, o qual veio, trouxe uma mensagem, não uma denominação, não uma interpretação da Bíblia, não, mas esclareceu para o povo, para que o povo voltasse aos fundamentos apostólicos, ao batismo, à ceia, à doutrina apostólica. E Deus dirá a mesma coisa hoje. Na terra eu tenho a minha Bíblia, eu tenho o meu profeta que eu enviei, a mensagem dele. Eles que sigam se eles querem vida eterna. Agora ali estava aquele jovem rico, na perdição, porque eu quero encerrar esse programa lhe dizendo algo. Há pessoas que dizem: morreu, tudo termina. Nós temos os sentidos do corpo. São 5 sentidos no corpo. E esses sentidos nos colocam em contato com a vida terrestre. O sentido da visão nos faz enxergar, da audição nos faz ouvir, do olfato nos faz sentir o cheiro, o paladar nos faz sentir o sabor. Então esses sentidos do corpo, eles nos colocam em contato com essa vida. Mas quando uma pessoa morre, esses sentidos, eles perdem o seu poder. Eles são desativados, mas no espírito do homem há mais 5 sentidos que o acompanha após a morte, que é a memória, o raciocínio, o afeto, o arrazoamento. Esse sentido leva a pessoa a ter um contato com a outra vida. E quando o jovem rico, ali agora na perdição, com o sentido da memória, ele lembrava de quando o mestre lhe deu a oportunidade. Ele perdeu a oportunidade. O sentido do arrazoamento, ele arrazoava agora. O sentido do afeto, ele desejava o carinho, desejava a atenção de alguém, não tinha. Só a angústia, só o terror do inferno lhe cercando. Por isso, ouvintes, isso é o inferno. O inferno é a condição de espírito.
não é um lugar queimando, não, é uma dimensão onde a alma daquela pessoa fica caindo numa escuridão constantemente, sobre a angústia, sobre o terror dos demônios que lhe cercam. E ali ele fica pensando, ele fica lembrando da vida, como foi, das oportunidades que teve e como rejeitou a oportunidade em servir a Deus. Que decepção! Eu estou falando sobre decepção. O jovem rico teve uma grande decepção, ele foi decepcionado. Por quê? Porque ele confiou em suas riquezas e não no conselho de Jesus. Da mesma maneira, essa escritura que nós lemos, essas pessoas que chegarão e dirão: Senhor, em teu nome fizemos prodígios e maravilhas. Eles confiaram que tinham vida eterna por causa dos dons. Eles confiaram por causa da religião que eles seguiam. Outros confiam por causa que eles adoram um ídolo. Eles têm ali um ídolo, um santinho ali na sua casa, e eles se achegam ali e pensam que dali eles tirarão vida eterna. Por isso eu disse, a salvação é simples, é olhar para Jesus, é crer no sacrifício, no preço que foi pago, receber isso. E se você recebe Jesus, você recebe a sua palavra. É simples, mas o diabo tem desviado o olhar das pessoas, feito eles crer em um ídolo, feito eles crer em uma denominação, feito eles crer em suas próprias interpretações, em suas intelectualidades. E essas pessoas, quando partirem dessa vida, elas serão decepcionadas. Elas terão espanto, porque elas pensavam ter vida eterna e foram enganadas. Então, ouvintes, eu encerro dizendo a você: é triste uma decepção. É triste. Você, por quem sabe, já foi decepcionado naturalmente com a pessoa a qual você confiava, ou um trabalho qual você apostava que dali você tiraria o teu sustento, e de repente aquilo tudo deu para trás. Que decepção! Agora, no natural, você pode se relevantar, recomeçar de novo e buscar em outros meios e adquirir então sucesso. Mas espiritualmente, ouvintes, se você errou o alvo, errou para sempre. Quando a pessoa morre, ela sela o destino. Não adianta a família acender velas, não adianta a família rezar missa do sétimo dia, não adianta, morreu, selou o destino. Se você viveu para Cristo antes da morte, você vai encontrar com Ele na eternidade. Mas se você simplesmente errou o alvo, não tem mais, você vai ter que encontrar com o trono do juízo. E será decepcionado naquele dia. Mas eu pensava que estava indo para o céu. Você enganou a sua própria alma. Com as coisas, você decepcionou a sua alma. Por isso, ouvintes, eu digo: olhe para a palavra, tome uma posição, esconda-se em Cristo, cubra-se com as Escrituras, e então você não será decepcionado naquele dia final. Que Deus te abençoe, ouvinte. Que você possa chegar a Deus e dizer: Senhor, eu não quero ser enganado. Eu quero dar um passo para Jesus. Eu quero dar um passo para a palavra. Não importa o que digam. Não importa se digam que essa mensagem é falsa. Não importa se digam que ser batismo é falso. Não importa se eu seja perseguido e abandonado por meus amigos. Eu ficarei com a verdade. E então você não será decepcionado. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Desceu de um trono de glória pra morrer em uma cruz, calado. Foi pra me dar salvação, toda a humilhação que por mim ele passou. Chicotes feriram seu corpo e a lança afiada seu corpo transpassou. Sangue precioso, sangue de Jesus. Ah, quanta dor ele passou em meu lugar. Aqueles cravos
feriram seus pés, em suas mãos a marca ficou. Mesmo assim ele sofreu até o fim, deu seu perdão, seu amor para mim, e hoje vive para sempre em meu viver. Foi no terceiro dia, ali estava Maria, ao túmulo foi visitar. Encontrou um anjo sentado, a pedra removida, e com ela ele falou: não chores, aquele que procuras não está mais aqui, mas ressuscitou. Pra sempre na vida da gente, Ele é o nosso Deus. Ah, quem crê em Jesus tem vida, luz em seu caminho, não perde luta, porque não está sozinho. Está contigo, vence a prova e faz vencer. Se tu soubesse o que Ele pode te mostrar, um lindo céu, uma nova terra pra morar. Estou esperando esse dia chegar. Quanta dor Ele passou em meu lugar. Aqueles escravos que feriram seus pés, em suas mãos a marca ficou. Mesmo assim ele sofreu até o fim, deu seu perdão, seu amor para mim, e hoje vive para sempre meu bem.